E agora a gente vai para notícias de políticas e uma pesquisa da Datafolha, divulgada neste sábado, indica que a gestão de Cláudio Castro chegou ao seu maior índice de aprovação desde 2022, com 40% dos moradores do Rio de Janeiro e da região metropolitana considerando o trabalho ótimo ou bom. A pesquisa também indica que a proporção de quem desaprova o governo também chegou ao patamar mais alto, com 34% na soma de ruim e péssimo. Outros 23% dos entrevistados consideraram o governo regular. Na última pesquisa, feita no mês anterior à eleição de 2022, a avaliação da administração de Castro na região metropolitana da capital foi de 31% ótimo, bom 25%, ruim e péssimo 37%, irregular e ruim e 6% não sabem responder. A pesquisa mostra a avaliação da atuação da gestão de Castro na segurança pública após a operação das polícias civil e militar nos complexos da Penha e do Alemão na última terça, que terminou com 121 mortos. A Quest também divulgou uma pesquisa neste domingo que mostra que 60% da população do Rio de Janeiro avalia negativamente a atuação do governo Lula na segurança pública. 18% consideram a atuação de Lula positiva. 22% consideram regular e 60% consideram negativa. A pesquisa encomendada pela Genial Investimentos foi feita entre os dias 30 e 31 de outubro por meio de entrevistas domiciliares e presenciais. Ao todo foram ouvidas 1.500 pessoas com 16 anos ou mais, são residentes em regiões de diferentes partes do estado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Vamos com a Ana Flávia, a nossa convidada do dia, falando o que ela pensa sobre esses resultados, Ana. Já existe uma grande discussão sobre essa questão da operação, da ação que foi feita, da ação policial que foi realizada no Rio de Janeiro em combate às milícias, se isso não tinha um propósito eleitoreiro, né? E aí os resultados das pesquisas vêm corroborar essa tese de que o aumento da aprovação do governador é devido, de fato, ao sucesso, ao dito sucesso da operação. No entanto, Isabela, eu quero ressaltar aqui que, por mais que isso seja um produto dessa operação, também não é legítimo nós começarmos a demonizar as polícias por conta disso. Existe também o crescimento de uma narrativa que condena a ação policial por conta disso. E eu não acredito que isso seja válido. A gente começa a questionar, eu vi mesmo números de que a operação durou 18 horas. Você imagina bem qual policial que trabalha, que quer passar por isso, 18 horas de troca-tiro. Então, reduzir toda aquela operação que foi feita, todo aquele inferno que foi vivido por aquelas pessoas que moram na comunidade e pelos policiais a um propósito eleitoreiro também não é justo com aquela corporação. Então, eu gosto sempre de ressaltar esse ponto, porque se nós começarmos a condenar as nossas instituições, aí é ladeira abaixo, aí a gente começa a não ter perspectiva de melhora nenhuma. É o que eu tenho para comentar e, nesse sentido, eu volto a dizer, o declínio de aprovação do governo Lula, ele também corrobora os resultados da pesquisa. Você vê que o Cláudio Castro é um governador do PL, a aprovação dele sobe e a rejeição do presidente Lula também cresce. Ana, e a gente viu também que durante uma missa, parece que o Cláudio Castro, ele foi aplaudido de pé. O que você pensa disso? Qual é a sua opinião?
Assim, a todos os governantes, todos os políticos, eles têm a sua vida e as suas reputações, os seus costumes paralelos, né? A sua cultura paralela. E é claro que isso ajuda a construir a imagem e validar os atos dele perante o governo. Isso não tem como você correr disso. E, nesse sentido, ele canta no coral, se não me engano, eu vi um vídeo, né, que ele canta no coral da igreja, é ativo na igreja. Eu acho que é um instrumento válido para a população, falando que o ano que vem tem eleições. Eu acho que é uma prática aceitável e até válida da população avaliar a pessoa. Tem uma pesquisa também que mostra que 80% das pessoas da comunidade, elas aprovam a ação que foi feita. E no Rio de Janeiro como um todo, 57% das pessoas. Também corrobora o resultado da pesquisa dos números iniciais que você passou, Isa, de aumento da aprovação do Cláudio Castro. Volto a dizer, ainda que isso valide o argumento de que a ação tem um propósito eleitoreiro, eu não vejo fundamento para que se condene a polícia, para que se comece a questionar os atos que aconteceram. Eu gosto de dizer que a presunção da inocência, nesse caso, precisa ser da polícia, né? A polícia tem até que se prove ao contrário, a polícia estava fazendo o seu trabalho. São pessoas que, se você pegar um policial militar daquele, Isa, lá do Rio de Janeiro, ele vai ganhar o quê? 10 mil reais para correr risco de vida. Tem mais de 10 policiais que ainda estão no hospital em estado gravíssimo. Então, não é o fato desses resultados corroborarem uma narrativa de propósito eleitoreiro que nos dá sustentação para que a gente comece a condenar os atos da corporação. Obrigada, Ana. Nosso convidado Rafael Costa acabou de chegar aqui, ele que é advogado também. Rafael, a gente estava falando exatamente sobre o fato, né, da aprovação de Cláudio Castro ter sido melhor, né, ter sido aumentada depois dessa mega operação. A Ana deu a opinião dela, queria saber a sua. Esse aumento na popularidade do governador se dá pela história do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um estado que, historicamente, sofre na mão do crime organizado. Quantas famílias naquele estado já não perderam alguém, seja por um homicídio do crime, seja pelo tráfico. Então, quando aquela população se depara com alguém disposto a encarar o problema de frente, um problema político, sobretudo, nós observamos a aprovação daquele público eleitoral em relação a este governador. O Brasil hoje tem, dentre as suas grandes chagas, a criminalidade. O crime organizado se alastrou, encontrado praticamente em todas as áreas da sociedade. E quando nós vemos governadores, assim como aqui em Goiás, lá no Rio de Janeiro, dispostos a encarar esse problema de frente, não era de se esperar nenhum outro resultado a não ser a aprovação da população. Obrigada, Rafael.